água e sais minerais, tranquilos? Então, olha só, gente, água e sais minerais fazem parte da estrutura das moléculas inorgânicas, né, da nossa bioquímica. Enquanto glicídios, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas fazem parte do grupamento das moléculas orgânicas. As moléculas inorgânicas e orgânicas, né, dentro de um sistema vivo, vão fazer um conjunto de reações chamado de metabolismo, que mantém a sua estrutura viva, correto ou não? Mas o que nós temos que destacar hoje? Hoje nós vamos destacar essa organizaçãozinha que é chamada de água, né? E o que acontece quando você observa esta água? Bom, essa água tem uma fórmula geral que você conhece bem, chamada de H2O. E essa molécula de água que eu posso representar, né, através aqui daquela brincadeira do Mickey Mouse, não é? Beleza? Eu posso representar essa molécula de água, e essa molécula de água, ela tem hidrogênios, dois átomos de hidrogênio e oxigênio, né? Tem hidrogênio e tem oxigênio. Você sabe que os hidrogênios têm uma carga positiva e o oxigênio tem uma carga negativa. Por isso que essa molécula de água, ela é uma molécula de qualidade que nós batizamos como molécula polar. Ok, não? Beleza? Ela é uma molécula polar. E como esta molécula, ela é uma molécula polar, elas podem fazer algumas interações. Essas interações você pode observar entre moléculas de água, né, entre si. Então, essas interações são chamadas de ligações de hidrogênio. Ok, não? São chamadas ligações de hidrogênio. E quando eu observo essas ligações de hidrogênio, a gente pode recordar que essas ligações são ligações fortes. Beleza ou não? Essas ligações são tão fortes que elas podem me dar algumas propriedades. Por exemplo, elas vão me oferecer a ideia da tensão e coesão, ou seja, a capacidade que a molécula de água tem de fazer ligação com outra molécula de água ou com outras moléculas polares. Elas podem fazer essas ligações de hidrogênio, né? Através dessa tensão e coesão, que é uma propriedade das ligações de hidrogênio, eu posso verificar a tensão superficial da água. A tensão superficial da água, ela é muito forte, né? O que permite, inclusive, um mosquito aterrissar nessa estrutura de água, né? E aí, galera, essas ligações de hidrogênio, eu posso também observar a configuração do estado físico desta água. Quais são os estados físicos, né, que a água pode aparentar a você, né? Eu posso verificar estado sólido, posso verificar no estado líquido, posso verificar no estado gasoso, ok? Quando você verifica o estado líquido, a água deve estar a uma temperatura de 0 a 100 graus Celsius. Sabe o que significa isso? Uma outra propriedade muito importante em que você verifica a água tendo um elevado calor específico, né? Ela tem um elevado calor específico. Sabe o que representa? Elevado calor específico quer dizer que a água ela pode carregar calor em grande quantidade sem alterar o seu estado físico. Repare, a quantidade de calor que é necessário para aplicar em 1 grama de água para que ela aumente a sua temperatura em 1 grau Celsius, né? Então, olha só, para chegar para o estado sólido eu tenho que diminuir a temperatura de 0 graus. Aí as ligações de hidrogênio se aproximam, o que formam blocos de água, né? Esses blocos de água, que eu vou só representar assim, ó, a água está no estado sólido. Quando eu vejo essa água no estado líquido, esta água apresenta uma certa distância entre as ligações de hidrogênio. Quando a temperatura vai acima dos 100 graus Celsius, essas ligações de hidrogênio são rompidas. E o que acontece com as moléculas de água? As moléculas de água, elas vão separar e por isso elas estão em um estado conhecido como estado gasoso, correto ou não? Beleza? As estruturas de ligações de hidrogênio foram rompidas. Olha, é bem verdade que esta molécula de água apresenta outras propriedades, como, por exemplo, ela é um solvente universal, né? É considerado um solvente universal. Toda vez que eu penso nisso, eu vou tomar só cuidado com alguns outros produtos,
Os lipídios, por exemplo, não são solubilizados pela água, correto ou não? Beleza? Esse solvente é universal porque a maioria dos elementos podem ser solubilizados na estrutura de água. Repare que quando a água ela participa da formação desse solvente universal, eu posso pensar, inclusive, em transporte de substâncias, né? Repare o seu sangue, que apresenta uma grande quantidade de água e pode transportar uma grande quantidade de elementos. Esse solvente universal, eu penso também na condição de uma solução. A solução, que é o somatório de soluto mais solvente. E esse somatório de soluto e solvente, a quantidade de água interfere na concentração da solução. Ah, por que você está com sede? Porque a quantidade de solvente no seu corpo está baixa. Isso aumenta a concentração sanguínea. E com isso você percebe no sistema nervoso, e isso faz com que você tenha o estímulo de consumir água, para poder manter uma qualidade, um equilíbrio osmótico, um equilíbrio hidrossalino. Vocês repararam que nós trabalhamos as propriedades gerais, as principais propriedades da estrutura da água? Mas essas propriedades, elas vão me trazer algumas funções. Funções relacionadas ao solvente, funções relacionadas às ligações de hidrogênio, à estrutura de temperatura, a uma estrutura de transporte de substâncias. Beleza? Vamos dar uma olhada nisso.